Gravar. Aí você ajuda o nosso canal lá, se inscreve, tá? Faz isso, por favor. Vamos à Bíblia? O tema da nossa reflexão hoje é avivamento. Todos nós precisamos de avivamento. Por que eu estou dizendo isso? Olha, não precisássemos de avivamento e essa igreja estaria cheia. É um fato. Não precisássemos de avivamento, se estivesse tudo bem, as nossas reuniões de quarta-feira não estariam à míngua. Será que eu estou falando uma inverdade? Não precisássemos de avivamento, e quando uma vigília e reuniões de oração fossem convocadas, se fosse convidado para isso, faltaria lugares. Mas a realidade que se apresenta a nós nos remete à necessidade de um avivamento. A realidade que se impõe no nosso meio está gritando a nós: olha, é preciso que as coisas mudem da maneira que estão. É preciso que algumas estruturas sejam chacoalhadas. É preciso que algumas pessoas, e quem sabe nós sejamos uma dessas, sejam sacudidas, impelidas, provocadas, buriladas. Ora, por quê? Porque, como eu disse anteriormente, o nosso tempo de mundo exige tal postura. Ora, foi o próprio Jesus quem disse: quem não é por nós, é contra nós, e quem comigo não ajunta, espalha. Então, eu quero trazer a vocês hoje uma breve reflexão bíblica subordinada ao seguinte tema: avivamento, você, eu, todos nós precisamos ter. E eu quero usar, deixa eu ligar aqui, para embasar a nossa reflexão bíblica aquilo que está em Apocalipse, capítulo 3, dos versos 14 ao 20. Você pode abrir a sua Bíblia, recomendo que isso seja feito. Você pode também anotar e grifar o texto, porque ele é muito importante. Mas se você não está com a Bíblia, não está com o celular, não tem como anotar, se você está aí despreparado, a gente trouxe para você o texto na tela, tá bom? Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao 20, eu me arrisco a dizer que esse texto é chover de molhado aqui para um contexto adventista. Esse texto aqui, eu acho que as nossas criancinhas do rol do berço quase que sabem de cor. Esse texto fala a respeito, na verdade, o Apocalipse ele traz 7 cartas a 7 igrejas. Cada igreja desta tipifica um tempo histórico e um momento histórico e como a igreja estaria nesse momento histórico. E aí, quando nós pensamos na igreja hoje, quando nós pensamos em nós, aquilo que se apresenta como sendo igreja, aquilo que se apresenta como está a igreja, está refletido aqui nesse texto que nós vamos ler. E eu quero só contextualizar dizendo que hoje nós vamos trabalhar 3 ideias. Primeiro, como a igreja está e como pensa que é. Número 2, como é o perfil das pessoas que o texto apresenta, que estão compondo a igreja hoje. E terceiro, o que fazer para ser avivado, a partir do texto. Então, vamos à leitura. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém de Jesus, claro, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. O que ele diz? Ele diz assim: conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, ou seja, não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. O que você diz? Estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Agora você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que você está nu.
Então, te dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Porque eu repreendo e disciplino todos que amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se, porque eu estou à porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? Amém? Amém. Por que você percebeu no texto? Mas no texto Jesus está dizendo para a igreja, para ela comprar algo que ela pensa que já tem, mas de fato não tem. O texto está sugerindo que os crentes da igreja de Laodiceia, que somos nós, eles de fato passem a enxergar, porque eles não estão vendo como Deus vê. E olha, a Bíblia mesmo diz que Deus não vê como vê o homem. E também o texto está dizendo para que venhamos a comprar roupas novas, diferentes, porque esta roupa, esta vestimenta que pensamos ser adequada, não é adequada. A maneira como estamos enxergando, nós de fato não estamos enxergando como Deus quer que vejamos. E também, pensando que somos ricos, não é, fazendo essa autoavaliação, chegamos nós à conclusão de que temos tudo o que precisamos, mas na verdade Deus está dizendo: olha, vocês pensam que tem algo que não tem. Vocês pensam estar vendo, mas a visão está distorcida. E vocês pensam que todo estereótipo, toda arrumação, toda a roupa está ok, está tudo bonito, mas eu quero que vocês troquem a roupa. Pensando na igreja física de Laodiceia, eu quero dizer a vocês que essas coisas que estão referidas no texto, elas não estão aí sem razão. Por quê? Você sabe que Laodiceia, ela era o centro comercial de sua época. Laodiceia era a zona onde mais dinheiro circulava no mundo à época. Por quê? Porque Laodiceia tinha um comércio muito forte que era alavancado pelo comércio da lã, do linho. Então, circulava muito dinheiro na cidade de Laodiceia. Por quê? Porque o comércio era muito aquecido, porque lá eles tinham um comércio muito forte, de lã e de linho. Então, Laodiceia, a cidade, era o centro financeiro da época. Por quê? Porque lá havia o comércio da lã alavancando o comércio local. Mas não somente por isso. Laodiceia era conhecida como um centro científico da época. Por quê? Porque em Laodiceia a ciência era avançada por demais, de maneira que eles produziam um colírio, e se você tinha diversos problemas oculares, em nenhum outro lugar do mundo, apenas em Laodiceia, você encontrava um colírio que poderia, quem sabe, ajudá-lo na cura e na correção desse seu problema ocular. Para além disso, para além de ser uma rota comercial por causa do comércio da lã e por causa da ciência avançada, a ponto de se produzir lá um colírio que poderia ajudar na correção de problemas oculares, Laodiceia era uma rota turística sua época. Por quê? Você sabe que Laodiceia fazia vizinhança com Colossos e com Hierápolis. Colossos e Hierápolis. E em Laodiceia havia águas termais. O que seria isso? Alguém que conhece águas termais? Como é que são as águas termais? Quentinhas, né? Mas não são quentes a ponto de queimar, e não são geladas a ponto de você não querer entrar nelas. O que acontece? De Colossos vinha águas medicinais geladas.
de Hierápolis vinha de lá, não é? Águas termais quentes, passando por Laodiceia, as águas frias de um lugar, com as águas ferventes de outros, se convergiam, se encontravam. E na cidade nós tínhamos então águas termais mornas. Então não é sem razão que Deus olha para esse lugar, não é? Com esta condição e diz: vocês pensam que tem algo que não tem. Vocês pensam que são algo que não são. E vocês fazem uma autoavaliação dizendo assim que está tudo bem. Por quê? Porque vocês têm dinheiro, porque vocês têm bom turismo, porque vocês vestem bem a população, então, porque vocês têm uma ciência avançada, então vocês olham a si, isso é Deus dizendo ao povo, né? Vocês olham para si e pensam: está tudo bem, está tudo certo, está tudo correto. Para esta igreja, para esta população, porque veja, a igreja ela reflete em grande medida o que é a comunidade. Olha, a igreja aqui é a comunidade reunida, não é? E nós trazemos muitas características da nossa comunidade e também levamos muitas características da igreja para a comunidade, assim deveria ser pelo menos. Então, para esta igreja, Deus olha, Jesus olha e diz: eu conheço as tuas obras. E aqui eu quero abrir o primeiro parênteses. Não há sequer uma vírgula da nossa vida que Deus não conheça. Deus conhece exatamente tudo ao meu respeito e ao seu respeito. E não há nenhum lugar no mundo, e não há nenhum lugar no tempo, aonde nós possamos nos esconder de Deus para fazer aquilo que, quem sabe, Ele não aprova, de maneira que Ele não venha a ficar sabendo disso que nós estamos fazendo. Não existe nada que passe desapercebido aos olhos de Deus. Deus conhece a minha vida, Deus conhece a tua vida. Deus conhece a minha história e Deus conhece a tua história, porque o texto diz que Jesus está dizendo à igreja: eu conheço as tuas obras. Diz sim ou não? Diz sim ou não? Esta igreja tinha recursos financeiros, pelo que acabamos de ouvir. Tinha ou não tinha? Olha, a igreja era uma igreja que tinha uma troca cultural muito grande, porque a cidade era uma rota turística. Pode ser que muitos visitantes, ao passarem pela cidade, passassem pela igreja também. Sim ou não? Podemos pensar dessa forma? Não é? Então, para essa igreja, eu me arrisco a pensar que essa igreja olhava para si e pensava mais ou menos: bom, nós temos aqui, nós não temos falta de recursos, nós temos um ar-condicionado, nós temos uma cadeira estofada, nós estamos sendo assistidos em qualquer lugar do mundo agora. Estou contextualizando, né, pessoal? Nós temos aí diversas salinhas, nós estamos fazendo obras sociais, porque uma igreja que é rica pode ajudar o próximo, pode ajudar a comunidade. Então, ou seja, nós estamos fazendo obras sociais. Essa igreja olhava para si e dizia assim: olha, nós estamos influenciando o mundo porque nós temos uma rádio cristã que prega ao redor do mundo a mensagem de Deus, a verdadeira, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Nós estamos lá fazendo a nossa parte. Essa igreja poderia dizer: não, nós não estamos nos vestindo como o mundo se veste, porque, olha, o mundo está vestindo qualquer coisa, e aí você tem a roupa mínima, a roupa sensual, mas nós não, nós temos aqui uma lã, nós temos aqui roupa adequada, nós estamos elevando a norma, nós estamos bem, nós temos roupas adequadas. Não fosse assim, se eles não pensassem dessa forma, Jesus não teria dito: olha, você deve comprar roupa de mim, porque essa que vocês pensam que está correta não está. Então, essa igreja se achava, por quê? Porque tinha uma rede de televisão, tinha uma rede de rádios, tinha bons bancos, tinha ar-condicionado, tinha uma estrutura montada, mas para essa igreja, Jesus diz: eu estou a ponto de vomitar você. Você não acha isso interessante? Também é apresentado a nós, no texto, 3 tipos de pessoas que compõem esta igreja. Por quê? Porque o texto fala de frio,
fala de quente e fala de morno. Fala sim ou não? O texto fala de frio, fala de quente e fala também de morno. Você alguma vez já se perguntou como seria esse tipo de pessoa? Alguma vez ao ler esse texto já subiu à sua mente, porque se esse texto tipifica a igreja dos nossos dias. Jesus diz que está querendo, ele fala que ele quer trocar algumas coisas que nós pensamos estar corretas e não estão. Ele está falando para as pessoas, e ele está tipificando aqui, olha, aqueles que são mornos, eu quero vomitar. Mas quem sabe você, então, seja quente, ou seja frio, seja uma coisa ou outra. Mas se você for morno, isso não me interessa, não quero. Ele está aqui tipificando 3 tipos de pessoas que fazem parte desta comunidade, desta igreja. Ele está dizendo que há um perfil, na verdade, tem uma dessas definições, são de pessoas que já não estão mais aqui. Mas ele traz esse perfil de gente que compõe esse momento da igreja. Ele fala de frio, morno e quente. Você já parou para pensar como seriam os frios da igreja? Já parou para pensar sobre isso? Eu me arrisco a dizer que os frios da igreja são aqueles que já foram embora. Isso aqui não é uma doutrina, tá, pessoal? Isso aqui é uma conjectura. Você conhece alguém que um dia sentou ao seu lado na igreja e hoje já não está mais? Alguém da sua família? Um amigo seu? Algum jovem aqui da igreja que era muito participativo, mas hoje não está mais aqui? Você conhece alguém? Foi embora. Você conhece alguma pessoa que, quem sabe, se batizou com você, já exerceu uma função de liderança nessa casa, porque o seu prazer era trabalhar pelo reino, mas de acordo com os anos, de acordo com a vida, de acordo com a sua caminhada, ele foi esfriando, abandonou as reuniões da igreja, e para além de abandonar o ciclo de convivência da igreja, ele acabou abandonando os princípios cristãos. Os valores que norteiam a nossa gama de crenças. Você sabe que quando eu me batizei em novembro de 1999. No dia do meu batismo lá em São Leopoldo, foi no Revive que eu me batizei, se batizaram comigo 36 pessoas. Eu e mais 36 pessoas. Eu e minha mãe nos batizamos nesse dia. Então eu, minha mãe e mais 34 pessoas. A minha mãe já faleceu. E todas essas 34 pessoas que se batizaram comigo, mas nenhuma está nos caminhos de Deus. Nenhuma. Eu sei que fazem parte da minha comunidade. Eu venho de Gravataí, tá, pessoal? Estou em Alvorada por causa da esposa, do filho da sogra também. Tá aqui. Então você perceba, fomos 36, hoje só resta um, este que nos fala. E o mais interessante é que, sendo amigo de alguns nas redes sociais, você percebe que essas pessoas se enveredaram pelos mais variados caminhos. E teve um outro dia que eu estava ali zapeando, a rede social, e aí eu me encontrei com um desses que foi batizado comigo. Sabe aonde que ele congrega agora? Na religião afro, na Umbanda. E olha o relato dele a respeito da Umbanda. Ele disse assim: eu nunca fui tão feliz na minha vida. Eu nunca me encontrei tanto. Eu nunca imaginei que eu poderia estar num lugar onde há pessoas tão boas. Isso está tudo lá. Eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar um grupo de pessoas que quisessem fazer tanto bem a outras. Ele não conhece muito bem a doutrina lá, pessoal. Mas está lá. Né? Então, você perceba que as pessoas elas vão se apagando, elas vão esfriando na fé, e elas vão entrando pelos mais variados caminhos. Inclusive, como é que pode passar pela cabeça de alguém que um dia esteve assentado entre nós, se voltar para um caminho do candomblecismo, pessoal? Isso não demérito se você é candomblessista, se você veio de lá, ou se você faz parte de lá. O problema não é esse, mas as nossas cosmovisões são muito diferentes. Agora eu queria saber aonde que o cristianismo perde para o candomblecismo. Aonde? Me mostra.
Não é possível, jamais em tempo algum, mas as pessoas estão esfriando na fé lentamente e estão seguindo rumos que nós nem imaginamos. São os filhos. Teve um outro que, sendo batizado comigo ao meu lado, sentou do meu lado no dia do batismo. Ele abandonou a caminhada, e toda a família dele, a esposa e a filha já eram também, e ele batizou comigo. Ele abandonou para ser traficante de drogas. Aí ele foi preso, quase foi assassinado no presídio, agora está solto, mas não quer saber de Deus, ele diz que isso tudo é conversa fiada. Mas para além dos frios, nós temos também os mornos. Quem são os mornos? Eu me arrisco a dizer que esses que Deus está querendo vomitar de sua boca, eu preciso de mais 10 minutos para concluir, me dá um sinal. Me dá um sinal. Amém. Você sabe que os mornos, aqueles para quem Jesus fala assim, olha, eu estou a ponto de vomitar vocês, eu me arrisco a dizer que esses são pessoas que não foram embora da casa de Deus. Eles não abandonaram por completo o caminho de Deus para virarem traficantes de drogas e muito menos para aderirem, quem sabe, ao kardecismo espírita e quem sabe não somente para, sei lá, para aderir a qualquer outro segmento religioso. Eles não foram embora, eles continuam aqui dentro, mas vivem uma vida dupla. E não conseguem nem viver o cristianismo autêntico, mas também não conseguem abandonar aqueles pecados que, quem sabe, traziam mesmo de antes de aceitarem a Jesus Cristo. Veja, na Bíblia, todas as pessoas que tiveram um encontro real e transformador com Deus, muitas delas, inclusive, o nome foi trocado. Agora você veja, por exemplo, Paulo. Como é que era o nome de Paulo antes de ele se encontrar com Jesus? Como que era? Agora você percebe que o próprio nome de Jacó, que significa enganador, suplantador, enrolão, trapaceiro, aquele que dá nota em pingo d'água, o malandro, o esperto, ele se cansa disso. Aí ele se encontra com Deus, o texto diz que Deus o toca na articulação da coxa, querendo dizer que Deus estava flexionando ele, transformando ele, sabe, fazendo com que o seu eu ficasse curvado. Por quê? Porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Então Deus flexiona e depois desse encontro não é mais Jacó, como que é o nome? Israel. Então você perceba aqui, veja, os discípulos, você lembra da profissão de cada um deles antes de seguir o mestre? Ora, não tem como não considerar que eles abandonaram as redes por serem pescadores de peixes e se transformaram em pescadores de homens. Não tem como negar o fato de que o primeiro milagre de Jesus, aquele que deu o pontapé inicial no seu ministério, esteve relacionado à mudança do estado da água para o... Isso está querendo dizer a nós que aqueles que estão assentados na casa de Deus, aqueles que estão ainda aqui, mas que estão mornos, pode ser que eles estejam vivendo uma vida dupla, são uma coisa aqui e são outra lá fora. Pode ser que você esteja aqui assentado, nós estamos aqui assentados, mas as nossas ações lá na empresa, que nós somos dono, não correspondem à nossa fé. Pode ser que nós que somos assalariados, que estamos aqui hoje na casa de Deus, a gente fuja para o banheiro para matar tempo do horário do trabalho. Pode ser que a gente esteja fazendo um gasto na conta d'água, quem sabe na conta de energia elétrica. Isso não é o comportamento de alguém quente. Esse é o comportamento de alguém que, não tendo ido embora, não consegue viver os princípios genuínos que a palavra do cristianismo nos propõe, mas eles não têm a coragem de abandonar por completo esse caminho, porque eles querem manter o status quo de bom cidadão, quem sabe de bom pai, de boa mãe, sabe, querem manter aquele verniz, mas dos olhos daquele que tudo vê, não é possível esconder nada. Mas também Deus nos apresenta o quente. Quem são os quentes? São aqueles que têm os frutos do Espírito. Quem são os quentes? São aqueles que têm fé e obras. E tem gente que está nesse reino, mas não quer trabalhar, não quer fazer nada. Olha, meu Deus do céu, aqueles que vieram a Deus, eles devem ir ao mundo pregando o Evangelho, eles devem ser sal da terra e luz do mundo. Isso indicação, de algum modo.
Todos nós recebemos um dom de Deus, e quem não usa esse dom é responsável diante de Deus por aquelas almas que não serão salvas por causa da negligência em usar esse dom que Deus te deu. Outro dia eu fui pregar numa igreja e me perguntaram assim: qual é a tua função lá na tua igreja? Eu falei: nenhuma. Eu falei: mas você não faz nada? Eu falei: o que eu estou fazendo? Eu fui fazer aqui hoje. Eu comecei a pregar quando eu tinha 12 anos de idade. Eu pregava assim, eu tinha muita vergonha. Depois a vergonha foi passando. Eu já tive que pedir dinheiro emprestado para ir pregar em igrejas. Eu já preguei em fazenda de drogados, de recuperação. Eu já fui distribuir panfletos para falar ali na Farrapos, ali no meio das mulheres que vendem o seu próprio. Quando me chamam, não importa o lugar, eu estarei lá. Aí a pessoa vem perguntar: qual é o cargo? Eu falo: não, eu não estou preocupado com cargo nenhum, estou executando o que Deus me colocou na minha vida. Eu vim ao mundo para falar dele, e é isso que farei. Agora a pergunta é: o que Deus colocou na tua vida? Qual é o dom que Deus te deu? Muitas pessoas pedem para mim assim: ore por mim. Eu falei: por que eu tenho que orar por você? Você não pode orar, não? Eu não acredito na oração intercessora. Claro que eu acredito, eu vou orar por você, obviamente, mas nenhuma oração surtirá tanto efeito na sua vida como aquela que você faz no recôndito do seu quarto, com a porta fechada, onde a esposa não está lá, o pastor não está lá, o pregador não está lá, mas a boa notícia que eu te trago hoje é: Deus está lá dentro, está ouvindo a tua oração e Ele vai responder. Então eu me arrisco a dizer que aqueles que são quentes, eles estão vivendo os valores que o reino apresenta para a sociedade. São vários. Mas aqui, para encerrarmos, eu vou passar aqui para a gente fechar a conta. Eu quero demonstrar a vocês, porque veja, nós estamos falando de avivamento. A gente tipificou quem é a igreja, como ela é. Qual é o perfil de gente? Qual é o perfil das pessoas? Frio, morno e quente, que são algumas características, mas eu quero te convidar a participar do avivamento. Porque querendo eu ou não, um avivamento vai sacudir a igreja. Escute isso. Um avivamento vai sacudir a igreja. E aqueles que não quiserem participar, pois bem, peça o boné. E não é demagogia, não. Eu não estou aqui para fazer separação entre trigo e joio. Essa não é a nossa função. Mas eu estou te declarando que um avivamento vai acontecer. E a boa nova é: ele já está chegando. Pessoas ouvirão o verdadeiro evangelho e vão se unir a nós. Mas aqueles que não estão firmes nesta casa, nesses propósitos, nesses valores, nesses princípios, nesta fé, eles irão embora. Darão ouvidos a outro evangelho, darão ouvidos a outra ideologia, abandonarão as fileiras do reino de Deus, mas uma multidão de gente vai se unir, porque haverá um só rebanho e um só pastor. Amém. Então a pergunta que eu te faço, antes de nós encerrarmos aqui, é: você quer fazer parte do avivamento? Porque tem muita gente que diz: não, vamos provocar o avivamento, vamos trazer, sim, mas eu quero dizer a vocês que o avivamento nasce em Deus e nós participamos dele. Então eu vou te dizer aqui o que é preciso, à luz da Bíblia, para participar disso que está vindo aí. Não pense que a igreja vai acabar, não. Não pense que esta obra vai sucumbir, não. Não pense que quando você vê bancos vazios, não se preocupe, não. Deus vai enviar as pessoas. Amém. E vai nos usar para buscá-las também. Tem que trabalhar, viu? Agora perceba, como participar do avivamento? Número 1, buscando a Deus pelo que é, pelo que Deus é, e não pelo que Ele pode dar. Ligue a televisão, igrejas cheias, 6 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 4 da tarde, 8 da noite, e agora no Templo de Salomão, às segundas-feiras, no Congresso para o Sucesso, tem o culto das 22 horas, cheio. Sabe por quê? Porque as pessoas estão atrás daquilo que Deus pode dar. Mas nós acreditamos diametralmente oposto a isso. Nós buscamos a Deus por aquilo que Ele é.
Então, ao cerrar fileiras conosco, não pense que nós vamos aceitar a Jesus para trocar de carro. Você quer reduzir aquilo que Deus fez na cruz do Calvário para que você tenha uma casa nova? Nós queremos reduzir aquilo que o preço que foi pago na cruz do Calvário para que tenhamos roupas mais caras, em tênis mais moderno. Nós queremos reduzir aquilo que Deus fez na cruz do Calvário para quem sabe andarmos num carro melhor. Nós não devemos buscar a Deus por aquilo que Deus pode dar, e sim por aquilo que Ele é. Quem entender isso pode participar do avivamento. Número 2, nós temos que estar abertos para ouvir e receber aquilo que o Espírito Santo está dizendo. Ora, o que ele diz no texto que nós acabamos de ler? Ele diz: eis que estou à porta aí, eu estou chamando, eu quero entrar, eu quero participar, eu quero fazer parte das reuniões à mesa, eu quero te dar conselhos, eu quero te dizer o que fazer, quando fazer, como fazer, o que não fazer, aonde ir, aonde não ir. É isso que eu quero te dizer. É por isso que o texto fala: olha, eu estou à porta batendo, porque ele não invade. Então é preciso, do lado de dentro, eu e você, é preciso ouvir a voz, abrir a porta e permitir que ele entre. E eu te prometo, com base na autoridade desta palavra, que não falha. Se você abrir a porta para o Espírito Santo de Deus, sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Nunca mais. Uma terceira coisa, é preciso ter uma vida robusta de oração. Deixa eu te fazer uma pergunta. Alguém aqui tem um familiar que não aceitou Jesus? Alguém tem? Você tem algum amigo que você é seu amigão mesmo que ainda não aceitou Jesus? Tem? Posso ver sua mãe? Posso ver? Se eu te desse, olha, veja bem. Se eu te desse R$1 para cada hora que você passa orando por esta pessoa, no final da sua vida, você será rico ou pobre? Vou aumentar a oferta. Se eu te der R$5 para cada hora que você passa intercedendo por este que você acabou de lembrar dele e levantou a mão por isso. Se eu te der R$5 para cada hora que você passa em oração, no final da sua vida, quando o extrato for cobrado, o que vai estar escrito lá? Vinde benditos de meu Pai. Ou vai estar escrito: você é pobre, miserável, cego e nu, porque um dia nós nos encontraremos com o reflexo do nosso plano de hoje. É preciso orar. Repita comigo: quem não ora, diga, quem não ora, morre. Eu vou dizer outra vez: quem não ora, morre. Quarto, é preciso abandonar pecados. Só os mortos compactuam com seus pecados acariciados. E a quinta coisa, é preciso estudo da Bíblia, crendo nela como regra de fé. Sabe qual é a modinha agora? Inclusive que está invadindo a mente de muitos jovens e pastores da nossa igreja. A ideia agora é de que a Bíblia precisa ser atualizada, precisa ser relida, e você não pode tomar a Bíblia como algo literal, porque senão você pode estar condenando algumas pessoas ao inferno, enquanto a Bíblia não condena, porque ela já foi relida. Nós devemos fazer uma leitura mais contextualizada, não é? Mais sociológica da Bíblia. Ou seja, você pega a sociedade, vê o que da Bíblia se encaixa na sociedade, e isso é a palavra de Deus. Aquilo que não se encaixa nos moldes da sociedade atual, isso deve ficar de lado, não se deve dar ênfase, porque isso prejudica a pregação do Evangelho. Então, o nosso livro de crença, fé e prática é a palavra de Deus. Amém? Amém. Sexto, tendo conexão entre fé e práticas. Porque se nós cremos que esse é o livro, se nós cremos que esse livro apresenta os valores que devemos seguir, é para seguir. Não vai ter avivamento para quem se
se coloca em contraponto ao que a palavra de Deus prega. Se a palavra de Deus diz vermelho, é vermelho. Se a palavra de Deus diz para cima, é para cima. Se a palavra de Deus diz homem e mulher, é homem e mulher. Se a palavra de Deus fala A, é água, é Z. Você me entende? Pode dizer amém? Amém. Você sabe que, para encerrarmos, que a nossa fé deve ser conectada, a nossa vida, os nossos hábitos devem estar conectados com a nossa crença. E em sexto momento, como eu falei, devemos ter conexão entre fé e práticas. Diz que o pastor da igreja morreu. O pastor da igreja morreu. Diz que no culto fúnebre, diz que a esposa estava sentada ao lado do caixão. E aí, o pastor, o presbítero, o diácono, alguém que ia fazer um sermão fúnebre, que foi tocado por uma fé grande. Em algum momento da sua reflexão fúnebre, ele disse assim: amados, eu estou sentindo que se nós orarmos, o nosso querido vai ressuscitar. Ele disse que a viúva ao lado disse que se levanta, olha para o presbítero, o pastor, e fala assim: ei, se ele ressuscitar, leve para você. Por quê? Porque eram duas vidas. Era uma vida de aparência. Era o verniz pastoral, não era pastor de fato. Então é preciso haver conexão entre fé e práticas. E para encerrarmos, é preciso vivermos para o dia do grande encontro que se aproxima. Amém. Para resumir o que foi dito aqui, Deus olha para nós, que pensamos que está tudo bem. Ele diz assim: vocês estão fazendo uma avaliação muito superficial, está tudo errado. Eu quero que você veja como eu vejo. Eu quero que você vista a minha roupa. Eu quero que você saia desse marasmo. Tome uma atitude, tome uma postura, faça alguma coisa. Porque ele olha para a igreja e vê lá aqueles que foram embora. Ele olha para a igreja e vê aquelas pessoas que não conseguem viver o que ele apresenta, mesmo estando aqui durante 15 anos, 20 anos, 30 anos, e ele fica preocupado porque ele diz: você está morno, você não está como eu gostaria. Veja, se você não vai ser comigo, é melhor que você. Ele faz essa avaliação porque aos olhos de Deus nós não temos para onde fugir, para onde correr. Ele conhece nossa vida e nossa história, então ele nos vê onde ninguém está vendo. E finalmente ele diz: ao que vencer, está no texto. Vencedores serão os quentes. Amém. Vencedores serão os abrasados. E a pergunta é: ficaremos nesse marasmo? Conformados com bancos vazios? Conformados com uma vida sem oração, sem poder? Vendo as pessoas que amamos sucumbirem ao inferno e nós não faremos nada? É óbvio que não. Nós nos levantaremos no poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós receberemos uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus, e em pouco tempo o mundo saberá quem é Jesus Cristo. Pessoas se converterão, nós vamos orar e pessoas serão curadas. Em algum momento não muito distante, nós veremos o próprio Jesus. Amém. Vindo poder, em glória e majestade. E aí, os quentes subirão. A pergunta é: frio, morno ou quente? O que nós queremos ser? Você quer ser quente? Que bom, o compromisso que você fez com Deus. Deus tirou uma foto disso. E a gente registrou aqui. Amém. Que Deus nos abençoe poderosamente. Amém.
Essa mensagem aqui não é para ninguém ficar emocionado, mas que possamos ser salvos nós na nossa casa. Que cura possa acontecer, que possamos ser reavivados e que o mundo saiba quem é Jesus a partir da nossa vida. Amém. Espero que bem, vamos cantar.